Eu tenho novidades do caso Vitória. O Ministério Público nessa data apresentou à Justiça a denúncia contra o Michael, atribuindo a ele os crimes de sequestro qualificado pelo fato da vítima Vitória ser uma adolescente, na época de 17 anos, e para fins libidinosos. Além das 3 facadas que ela recebeu, o exame de corpo de delito constatou que no lado direito ela leva um murro ou um objeto contundente que foi batido na lateral da boca, provocando uma fratura na arcada dentária dessa moça. Em relação à investigação policial, o que eu posso dizer é que ela foi extremamente bem conduzida. O que eu realmente achei? Uma bosta. Tiago, o Ministério Público fez a denúncia contra o Michael Salles dos Santos, que inclusive pode chegar a pegar 50 anos de prisão. Atenção, uma notícia que todos estavam aguardando. A perícia encontrou o DNA de uma terceira pessoa no carro do Michael. Infelizmente, são muitas vitórias, né, que nós temos no Brasil, muitas meninas que é só você fazer o trajeto do trabalho até a casa dela, né, e ver como que essas meninas ficam expostas à noite a qualquer sorte de violência. Tá certo que aqui havia uma relação entre ela e o autor do fato. Da mesma forma, o crime de feminicídio. Este crime de feminicídio é agravado por conta do recurso que ele efetuou à defesa da vítima, por conta do meio cruel empregado para a realização da morte e também porque o crime foi praticado para ocultar o crime de sequestro anterior. Além sequestro, feminicídio, ocultação de cadáver e fraude processual. Então, o caso ainda para a Polícia Civil permanece sendo investigado. Isso porque a equipe de investigação, a equipe dos peritos, Tiago, acabou encontrando outro material genético no carro utilizado pelo Michael. Seria o material genético de um homem. Primeira lesão. Segunda lesão. No peito de Vitória, ela tinha equimose. Isso mostra que ela foi agredida na região do peito. E em dado momento, essa mulher foi jogada ao chão. Que na panturrilha direita também tinha lesões, ou seja, ela foi jogada ao chão e de alguma maneira ela foi agredida. Mas para o Ministério Público, pelo menos até este momento, o Michael agiu sozinho. Ele foi o responsável, unicamente o responsável, por ter planejado o assassinato da adolescente e ter a matado de forma tão cruel. Que ele não fez nada sozinho, que é só mentira. Você acredita que ele mentiu do começo ao fim? Mentiu direto. Se você for fazer o trajeto, tudo, da morte da menina, tudo, vocês vão ver que ele não fez nada sozinho. E que tem mais gente envolvida. Adianto que foi feito um pedido pelo Ministério Público na cota de oferecimento da denúncia para que o sigilo seja levantado, restringindo-se o sigilo aos casos relacionados às fotos e documentos vinculados à vítima e aos dados sensíveis que foram obtidos no curso da investigação. Até que essa decisão sobre esse ponto seja proferida, o inquérito permanece sobre segredo de justiça. O sangue da adolescente foi encontrado no batente da porta da casa do Michael, que teria sido utilizada como cativeiro, porque era uma residência vazia que ele estava já alugando naquele período, segundo informações passadas pela equipe de investigação. E também o material genético da adolescente foi encontrado nesse veículo, onde o terceiro material genético, porque eram 2 até então, material genético do Michael e material genético da adolescente da Vitória nesse mesmo automóvel. Então, o material genético ali no porta-malas, também no tapete que estava distribuído ali no carro e também no banco do passageiro, fez com que a polícia acreditasse em um primeiro momento que a adolescente foi morta de fato dentro do carro do Michael, mas agora eles não descartam a possibilidade dela ter sido morta em outro local. Por isso, a investigação não é considerada encerrada pela Polícia Civil, porque eles estão ainda analisando todos esses fatores que foram encontrados, mas para o Ministério Público já está finalizado, porque eles já fizeram a denúncia desses crimes que eu citei para você, que pode fazer com que o Michael pegue até 50 anos de prisão. Tchau. Ou seja, Vitória, antes das 3 facadas, foi vítima de tortura física. Mas, infelizmente, o estado de putrefação dela, depois de 5 dias, era tão grande por causa do calor, que o médico legista fala: eu não tenho condições de dizer que ela foi estuprada, mas eu tenho quase certeza que foi. Foi o que aconteceu com a Bruna, que sumiu agora, na região de Itaquera. Exato. Um maníaco pegou, levou para o mato, estuprou e matou essa moça. E me dá a impressão
Cíntia Lima, que isso aconteceu com Vitória, mas do estupro, esse criminoso se livrou. Se livrou por quê? Porque o estado de decomposição era tão grande que você não tem como fazer uma análise nas partes íntimas da menina e dizer se houve, se tem sêmen, se houve penetração. Bom, essa é uma notícia que já existia. Na sequência, o crime atribuído ao Michael é o crime de ocultação de cadáver. E, por fim, o último crime atribuído ao Michael é o crime de fraude processual realizado por 3 vezes. Uma vez em relação ao imóvel em que o homicídio foi praticado, uma vez em relação ao veículo dele, que foi objeto de inovação durante as investigações já, e, por último, em relação ao celular dele, que teve o conteúdo apagado antes da apreensão, o que só foi possível resgatar diante, como já mencionei, tanto do trabalho exitoso da Polícia Civil, quanto especialmente também da Polícia Científica, que empregou diversos e inúmeros recursos nesse caso para que a gente pudesse chegar a esse resultado. Então, se tem uma terceira amostra de DNA, quem é essa terceira pessoa? Para a polícia, pode ser o assassino que estava faltando na cena do crime. Porque muitos investigadores acreditam que o Michael não agiu sozinho. Muita gente que foi até lá, conversou com o Michael, eu conversei com esses interrogadores e eles me dizem, Passaia, é que a polícia não pode falar oficialmente sobre uma terceira pessoa se ela não existir. Mas para nós que estamos investigando, a gente acredita sim que tem alguém que ele está escondendo. E como apareceu esse material genético, a polícia agora precisa encontrar de quem é esse material genético. E quando encontrar, essa pessoa pode ser presa também. Vamos na fita da menina, mas eu não tenho nada a ver. Eu vim aqui agora para comparecer, que eu não tenho nada a ver com o bagulho. Não sou amigo do Michael. Sempre conheci o Michael desde pequeno, não tenho nada a ver com a caminhada. Você é amigo do Michael? Sou amigo do Michael. E qual foi a sua participação em tudo isso? Nada, né? Só porque eu sou amigo do Michael, eu tenho participação no crime. Eu conheço o Michael desde a época de escola. Sempre estudei com ele da 5ª série. Ele pediu a sua ajuda no dia 26? Não pediu. Dia 26 eu tenho prova onde eu tava, mais de 10 testemunhas, vídeo onde eu tava e depois de 11 horas eu tava na minha casa, tem meu pai, tem minha mãe que comprova onde eu estava. Que testemunhas são essas? Amigos, que eu estava com eles, e o bar onde eu fui tem a filmagem. Ele já falou, eu tenho a filmagem de onde você tava. Foi abandonada, desovada num matagal. Primeira coisa que nós descobrimos. Da estradinha de terra até o local onde ela foi abandonada, são 210 metros. Só que, antes dela ser desovada, existe uma cerca com arame farpado. E para entrar, alguém tem que levantar a cerca para você passar por baixo. Aí a pergunta que fica, ele agiu sozinho? Não. Ou mais alguma pessoa? Mais alguma pessoa, isso não dá pra ter dúvida mais, Jorge. Aqui fica o bar aonde o Daniel sustenta que estava no dia 26, não é isso? Isso. Vamos tentar falar com o dono do bar para ver o que ele diz, para ver se ele confirma essa história. O Daniel Vinícius afirma que ele esteve aqui no dia 26. O senhor está acompanhando esse caso da Vitória? Esteve aqui sim. É verdade que o senhor teria até imagens disso? Tenho sim, tem uma câmera ali, virada para cá. Chegou mais ou menos que hora? Por volta das 19h30, mais ou menos. E ficou até que hora? Ele ficou até as 23, 24, até as 23, meia-noite, mais ou menos. Quando saímos de lá, Moisés, o dono do bar, ficou de nos enviar as imagens da noite do dia 26 de fevereiro. No dia seguinte, ele me envia essa mensagem. Eu não consegui puxar as imagens mesmo. Infelizmente, as minhas câmeras elas têm um prazo de 15 dias de gravação. Agora, puxando bem na memória aqui, ele passou aqui, mas foi muito rápido. Ele não permaneceu no bar. Ele passou, pegou uma bebida e já saiu. Foi feito um pedido para que seja instaurado um novo inquérito policial em relação ao crime de ocultação de cadáver. Por quê? Dentre os elementos colhidos durante a investigação, há indicativos de que para essa conduta o Michael pode ter tido a participação de uma terceira pessoa. Então, apenas em relação a esse crime, foi pedido na cota a autorização judicial para que seja instaurado um inquérito separado, para que seja verificada as condições específicas da ocultação de cadáver e a possibilidade de participação de mais algum indivíduo em relação a essa conduta. Dentro, junto com o oferecimento da denúncia, foi também, atendendo a uma representação da doutora autoridade policial, o Dr. Fábio, foi feito o requerimento do Ministério Público para que seja decretada a prisão preventiva do Michael, diante do preenchimento dos requisitos, pressupostos e fundamentos dessa modalidade de custódia cautelar, no caso, em análise. Então, vim aqui com
mostrar minha cara mesmo aqui pra todo mundo ver. Tô sendo ameaçado. Quem? Perdi meu emprego hoje, entendeu? Hoje tá o meu defensor aqui. Não tenho nada a ver, irmão. Por que você tá aqui novamente? Tô aqui porque estão tentando me incriminar numa pessoa que eu não fiz nada. Só que eu, tô sendo acuado, tô com medo. Outro dia... Não briguei com o Matheus, não. Isso aí é a história dele. Foi um fato dele, não tem nada a ver. Por quê? Mas qual foi o motivo da briga? O que ele falou? Não teve motivo. Não teve motivo nenhum. Todo mundo quer me discriminar, me empunhar. A Letícia trouxe uma informação importante que diz respeito a um parecer do Ministério Público, né, solicitando uma outra investigação. E me vem a dúvida agora, comandante Diógenes, se trata de um procedimento normal ou se isso pode indicar que a investigação tem necessidade de novos elementos aí para que todas essas pontas possam ser fechadas durante o inquérito policial. É completamente normal, Thiago. O inquérito policial é uma peça de investigação, é um relatório um pouco mais específico. E aí o que acontece? Ele é submetido ao final dessa investigação, é feito um relatório do inquérito, o promotor de justiça recebe esse relatório, ele pode aceitar o relatório, o inquérito com o relatório e oferecer a denúncia, ele pode aceitar o inquérito policial, o relatório e mandar arquivar, ou ele pode, numa terceira hipótese, receber o inquérito com o relatório e determinar novas diligências para complementação. Então não há problema nenhum, uma situação completamente normal e corriqueira. Eu não durmo, eu não consigo comer direito mais, porque mesmo sendo inocente dá esse medo, porque a gente fica à mercê de coisas ruins. Eu estou sendo ameaçado no Instagram, Facebook, minha mulher foi ameaçada. Daniel conta que esteve com Michael no dia do crime e que o amigo apresentava normalidade, que nunca falou sobre Vitória depois que o caso ganhou maiores proporções e nem pediu ajuda para ninguém. Ele sabia muito bem que se ele pede para algum amigo que nem nós, a gente ia recusar uma coisa dessa, porque isso é uma barbaridade. Ele tentou ocultar os indicativos de que ele teria vinculado, de que ele estava vinculado aos crimes, fazendo o quê? Limpando tanto a residência em que ela foi morta, quanto o veículo. O veículo foi apreendido 2 vezes durante a investigação. Na primeira vez, o veículo estava no porta-mala apenas com uma capa de papelão. Na segunda vez, já estava com o estofado de novo. Então, diante dessas características, e o estofado estava com características de ter sido lavado há pouco tempo, estava com umidade na parte de baixo. Por conta disso, é possível afirmar, sem dúvida, de que durante a investigação, porque já havia uma investigação em curso, ele alterou as condições iniciais do veículo e também ele apagou o celular dele, ele apagou diversos registros do celular dele, que foram recuperados com a perícia, para evitar de ser implicado na investigação que estava em curso. Então, diante disso, é possível constatar que ele praticou esse crime que tecnicamente é chamado de fraude processual por 3 vezes: carro, casa e veículo. Para complicar, informação de bastidor. Primeiro, ela foi largada, não houve nenhum tipo de cova rasa, como disse o Michael no interrogatório, e todo mundo divulgou, e é verdade, Cíntia Lima, que rasparam o cabelo dessa moça. Numa distância de 27 metros do corpo, teria sido abandonado todo o cabelo que foi raspado. Então, a Vitória não fez rigorosamente nada para que chegasse ao resultado, ao que aconteceu. Ela foi uma adolescente como outra qualquer que postava as fotos demonstrando sua felicidade, os momentos que ela estava vivendo nas redes sociais. Então, talvez aí deixar essa reflexão, se nós não chegamos num ponto já em que é necessário fazer de fato uma reflexão mais profunda e medidas concretas um pouco mais sérias em relação a essa questão que acontece no nosso país todos os dias, que acaba ceifando a vida de mulheres pelo simples fato de serem mulheres. Eu te digo uma coisa, quando delegado, a gente prendeu muitos estupradores, e depois que a pessoa é presa e vai pra cadeia, ela acaba abrindo o jogo. Depois que ela sabe que a casa já caiu, e muitos disseram pra mim, eu falava pro estuprador o seguinte na cadeia: Bebe, fala uma coisa, tem tanta mulher na rua, você pode ir numa casa de garoto de programa, você pega a mulher e você quer violentar a mulher. Aí, o que eles me diziam, Bebe, era o seguinte: o nosso prazer não é no sexo em si, é na violência com sexo. Meu Deus! Então, Eles fizeram uma perícia um pouco mais apurada e encontraram esse terceiro DNA, que foi encontrado no banco posterior do carro, Passaia. Mas a polícia ainda acredita que essa terceira pessoa não esteja envolvida no assassinato direto de Vitória, mas sim na ocultação do cadáver. Então eles acreditam que essa pessoa teria entrado no carro de Michael depois que ele, já com a Vitória morta, teria colocado ela no carro, encontrado com esse homem, porque o DNA é de um homem, é masculino,
masculino, e aí sim teria ido com esse homem, com esse outro suspeito, até a região de Mata, onde o corpo de Vitória foi localizado em Cajamar, na região do interior de São Paulo. Na placa lateral do banco do passageiro havia uma pequena porção de material genético masculino. Por isso que nós vamos instaurar um novo inquérito para esse respeito, porque naquela pequena porção, por si só, não é possível que você associe a participação de um terceiro indivíduo na ocultação do cadáver. Ela é factível pela presença do material. Quando você analisa as demais nuvens de dispersão de material genético em todos os ambientes, no carro, na casa, e aí que o doutor Luiz Carlos quis se referir, você vai ver que existem grandes nuvens por conta da violência e intensidade do embate. Então nenhum embate havido dentro do carro deixaria uma porção tão exígua, e é o que nós conversávamos com os peritos quando fomos discutir os laudos. Então é um elemento a mais de prova que está preservado dentro do Instituto de Criminalística, para, se outras provas corroborarem, indicarem um possível participante, nós já temos ali o paradigma, a porção testemunha, como nós chamamos, pronta para ajudar na elucidação. O Michael quis fazer uma confissão que eu levantei que pelo menos em 11 falas dele é mentira. Não tem como você matar uma pessoa do jeito que ele disse que matou. E na realidade ela foi morta com 3 facadas. E você não encontrar sangue dentro do carro. Não tem como. Quando você analisa o laudo feito com os espectrofotômetros tridimensionais, que são aqueles scanners perpetradores de ambiente, eles têm capacidade de mostrar uma nuvem de dispersão, como se eu pegasse um spray desses de desodorante e aspergisse no ar. Aquilo vai cair sobre o solo, sobre a superfície. Ela nem esteve dentro do carro. Não, ela pode ter estado dentro do carro, mas o que a polícia não conseguiu descobrir é aonde ela foi mantida como refém sofrendo essa tortura e aonde ela foi morta. Então, na residência anterior do Michael, você vê que existem grandes difusões desses materiais, que não são necessariamente sangue, mas guardam sim os perfis genéticos que ali estiveram presentes dos dois, e exclusivamente dos dois. No porta-malas do carro, você também tem uma grande nuvem de dispersão. No banco traseiro, entre os encostos e o banco traseiro, também grandes nuvens de dispersão somente dos dois. E na placa lateral da porta do passageiro, um pequeno ponto com um terceiro perfil masculino. Então é um indício que não pode ser, como a gente fala sempre, do Holmes, é impossível? Não. Então vamos guardar a informação. Porque a perícia entende que no local onde ela foi desovada não há rastro de sangue, não há sangue no local. Então ela teria sido morta em outro local. E o Michael não fala. Não, o Michael, ele faz uma confissão, tá aqui, ó, a confissão dele tá aqui, é tudo mentira. Para deixar bem claro, em relação ao feminicídio e ao sequestro, foi só o Michael. Não teve nenhum outro indivíduo que participou desses 2 delitos, tá? Qual que é a base para essa afirmação? Além do próprio perfil já mencionado do Michael, que indica que ele realizou a conduta para satisfazer algo próprio, um fim perseguido só por ele e não por outra pessoa, então ele não ia compartilhar isso com outra pessoa, nos locais mais relevantes do carro e da residência do Michael, onde a Vitória foi morta, só havia material genético de Michael e Vitória. Então não tem a possibilidade de outra pessoa ter participado. Isso aí é uma prova técnica que exclui a participação de uma terceira pessoa. A possibilidade, então veja, o que nós estamos afirmando é que há indicativos, como o Dr. Fábio mencionou, que uma terceira pessoa pode ter participado apenas em relação à ocultação de cadáver. Eu dei a facada, ela morreu, eu peguei, coloquei ela no porta-mala e joguei ela lá. Isso ele fala só isso. Então ele não entra em detalhes. Então, por conta disso, nós vamos instaurar um outro inquérito para verificar, primeiro, se de fato houve a participação da terceira pessoa, porque isso não é certo, e em caso de participação, qual teria sido a dimensão e a extensão dessa participação. Então, por hora, a gente não tem como afirmar apontar nada com segurança em relação a esse fato, porque a gente vai iniciar essa segunda perna, digamos assim, da investigação a partir de agora. Então, esse perfil genético que foi identificado no carro, masculino, sem identificação de quem seria, pode ser de alguém que participou, ou pode ser simplesmente de alguém que andou no carro do Michael, porque o Michael ficou com o carro
desde o desaparecimento até o momento em que o carro foi apreendido a primeira vez, posteriormente apreendido a segunda vez, o Michael ficou com o carro. Tanto que na denúncia, como já mencionei, foi atribuído ao Michael o crime de fraude processual. Por quê? Ele, durante o período em que ele ficou com o carro, já sabendo que poderia ser implicado, ele tentou limpar o carro, ele tentou alterar algumas características do carro para evitar que, em caso de ser apreendido o carro ou dele ser vinculado à investigação, que ali pudessem ser colhidos elementos de que ele foi o autor do crime. Então, por conta disso, a gente não pode, em forma peremptória alguma, afirmar agora que teve a participação de uma terceira pessoa. Nós vamos investigar para ver se isso se conclui com o avanço das investigações ou não, tá certo? Ele não fala o que ele fez. Vocês que viram aquela imagem da Vitória saindo do shopping, indo pro ponto, ela tá vestidinha, ela tem uma bolsa que ela carrega e o celular. Ele alega que colocou fogo em tudo aquilo, colocou num plástico e jogou numa caçamba de lixo. Mas qual caçamba? Aonde tá esse lixo? Então tudo que ele falou, ele não se põe na cena do crime. Ele não sustenta. Isso que, inicialmente, a apuração vai ser sobre a participação de uma terceira pessoa na ocultação de cadáver. A gente não tem nenhum indicativo de que alguém dolosamente, com intenção, fez alterações para o Michael no veículo. Então, por enquanto, o que está claro é que o Michael produziu essas alterações, ainda que com terceiras pessoas que não soubessem o que estavam fazendo. A operadora não consignou que o aparelho dela tocou em Campinas. Ok? Então, o aparelho dela sumiu. E até o presente momento tá sumido. A faca que ele disse que matou não foi encontrada. Nossa. O que ele alega que pôs fogo não foi nada encontrado. E aí, a pergunta é, qual prova que se tem contra o Michael? Mas durante o inquérito policial, houve alguns requerimentos, representações relacionados a identificar não uma hipótese de loucura, digamos assim, grosso modo, mas uma hipótese de identificação do perfil psicológico e psiquiátrico do investigado. Essas diligências não foram realizadas até o momento e, em contato até pessoal, no período em que eu estive na promotoria de Cajamar, eu realizei visitas à cadeia. E numa das visitas eu me entrevistei pessoalmente com o Michael. E nessa entrevista conversei com ele como conversei com outros presos e não houve nenhuma constatação naquele contato de qualquer situação que indicasse que ele não entende o que aconteceu. Então, por enquanto, não há essa possibilidade. Óbvio, eu não tenho como prever o que vai acontecer no futuro da instrução criminal, se a defesa, se em algum momento isso pode surgir, mas por enquanto não tem nada concreto que aponte para uma situação de, digamos assim, inimputabilidade tecnicamente, mas de incapacidade de entender o que ele fez na ocasião. As provas que a perícia levantou esta semana, é importante a gente dizer. No batente do banheiro da casa do Michael foi encontrado uma fraçãozinha muito pequena de sangue, imperceptível, e consignou que aquele sangue é de Vitória. Quando você pega alguns detalhes de caracterização de stalker, como o Dr. Luiz Carlos disse e como o Dr. Jandir disse, você pode imaginar que seja apenas uma simples fixação naquela personalidade. E existem alguns elementos que são acobertados pelo sigilo que o doutor sugeriu, que realmente trazem algumas fortes traços de fixação no tipo físico da Vitória. Né? Então, direito penal, direito criminal, a gente não faz com jogos, né? Mas eu acreditaria que estaria muito mais próximo disso. O terceiro tá solto. Tá sabendo que poderá ser investigado. Então, obviamente, hoje aqui a gente não vai adiantar nada do que vai ser feito em relação a essa nova investigação, porque se tiver tido a participação do terceiro, quem fez sabe. A gente que não sabe ainda quem foi, se foi de fato alguém. Então a gente não vai adiantar nada do que vai ser feito, porque essa pessoa poderia frustrar alguma diligência. Então, por hora, o que é suficiente falar, porque está no requerimento de oferecimento da denúncia, é que vai ser iniciada uma nova investigação. A partir daí, não vamos divulgar nada e, dentro do possível, se Deus quiser, diferente desse inquérito, como a gente vai também pedir o segredo sobre essa nova investigação, dentro do possível tentar permanecer em sigilo, né, doutor Fábio, para que a gente possa seguir sem que medidas investigativas possam ser frustradas. Não tem, evidentemente pode divulgar, por isso que eu tô mencionando. Então não há problema em divulgar que vai ser instalado um novo inquérito. Agora, as medidas que serão realizadas nessa investigação vão ficar, obviamente, a cargo do Dr. Fábio aí, de forma sigilosa.